Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí, Job, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de filme que eu assisti, e o filme que eu assisti foi Os Vingadores, né, de 2012. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para todos vocês que ainda não está inscrito no canal, que se inscrevam, né, ative o sininho, e também que participem, né, do nosso grupo do WhatsApp, né, que o link vai estar tanto na descrição, como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que se puderem, né, e quiserem, né, me sigam nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Kawaii e também no TikTok, né, e também no Twitter, e também que assistam esse vídeo, né, e qualquer outro vídeo do canal, do começo ao fim, e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas, né, dentro de um ano. Então vamos lá para o vídeo, né, esse filme, né, ele foi lançado dia 27 de abril de 2012, no cinema, né, e ele tem 2 horas e 23 minutos de duração. E ele é um misto, né, de ação, aventura e também ficção científica. Ele vai ter a direção e roteiro, né, do Joss Whedon, né, que ele participou da série Buffy, a Caça a Vampiros, do filme Liga da Justiça e do filme, né, Vingadores, né, Era de Ultron. E temos o roteiro, né, do Zack Penn, que participou, né, de Jogador Número 1, Free Guy e Atari Game Over. E nós temos, né, como atores principais o Robert Downey Jr., né, que vai ser o destaque, vai ser o papel de Homem de Ferro, né, que já participou de filmes como Homem de Ferro e também Paraíso Tropical. Temos o Chris Evans, né, que além do filme do Capitão América também participou dos filmes do Quarteto Fantástico. E temos o Mark Ruffalo, né, que além dos filmes dos Vingadores, né, ele já fez o filme Truque de Mestre, né, que é um filme muito bom, e também participou da série, né, da She-Hulk. E esse filme, né, Os Vingadores, ele vai ser aquele filme, né, que vai ter a junção, né, de todos os super-heróis, né, que foram apresentados na Marvel até agora. Mas o que nós vamos ver no início, né, é que o Loki, né, sobreviveu e ele está, né, juntando pessoas, né, controlando pessoas para fazer seu plano. Que basicamente, né, ele fez um acordo com os Chitauris, né, que ele conseguiria pegar o Tesseract e iria entregar para eles, e com isso, né, os Chitauris iriam dar um exército para ele e ele iria, né, poder dominar a Terra, transformar a Terra no seu reino. Então, né, ele conseguiu controlar, né, 2 pessoas para dominar seu plano, primeiramente, que seriam muito importantes, que um Gavião Arqueiro, né, um soldado muito bom, né, que tem a mira perfeita, e o Eric Selvig, né, que é um físico, né, onde ele iria, né, ajudar ele no plano dele, né, de abrir o portal para trazer o exército Chitauri. Então nós vamos ver, né, a junção de todos ali, né, ele chamando a Viúva Negra para pegar o Hulk lá, que o Hulk tinha ido para a Índia, né, e aqui mudou o ator, né, a primeira vez que o Mark Ruffalo vai ser mostrado como Hulk, né. Ele dá uma missão, né, pro Capitão América também, né, porque fala pro Capitão América que ele já tem experiência, né, em lutar contra o Tesseract, então vai ser chamado para essa missão. Temos o Homem de Ferro, né, que é chamado também para analisar, por ser uma pessoa muito inteligente também, né. Só que aí então, né, está todo mundo junto, né, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, né, também a Viúva Negra, e eles conseguem, né, pela primeira vez, né, prender o Loki, né. Só que fica parecendo para todo mundo, né, que foi fácil demais, né, essa prisão do Loki. Alguma coisa tem aí nesse meio. E basicamente, né, o Thor entra ali, né, dentro da nave tentando pegar, porque ele fala que é o irmão dele. Então ele vai resolver, né, junto com o povo dele. Então o Homem de Ferro vai lá e nós vemos uma batalha incrível, né, do Homem de Ferro contra o Thor, né. Que até é bem legal, né, que tem um tom de piada do Homem de Ferro, né, com o jeito do Thor falar. E quem chega pra luta, né, também é o Capitão América, né. Na hora que o Thor vai dar uma martelada, ele coloca seu escudo, né, e ali, né, eles basicamente fazem as pazes.
onde ele mostra, né, que basicamente, né, o escudo, né, aguentou, né, a martelada do Thor, né, que é uma arma mística. Então tem aquela reunião, né, que tá todos os Vingadores ali agora com a adição do Thor, né, que eles falam, né, que o Loki é um lunático, e ele fala, olha como o jeito que vocês falam, né, que ele ainda continua sendo meu irmão, mas a Viúva Negra fala que em 2 dias ele matou 80 pessoas, né, então ele fala, não, mas ele é adotado, né, que é uma piada, né, que é muito usada. Mas basicamente, né, o plano do Loki era ser preso ali dentro da nave, né, e atacar eles por dentro e por fora, né, porque a equipe vão lá, né, e acabam quebrando, né, um pouco do porta-aviões, né, que aí ele consegue, né, ter a atenção, né, do Capitão América e do Homem de Ferro, né, que eles vão ter que consertar a nave, e também ele consegue liberar o Hulk lá dentro, né, e o Hulk, ele começa a quebrar tudo ali, tem uma semi-lutinha ali dele com a Viúva Negra, tem uma luta dele com o Thor, né, depois o Thor também consegue se liberar, né, fugir na verdade, e colocar, né, o Thor para dentro da prisão, onde o Thor só vai conseguir sair, né, no último minuto. Só que antes, né, do Loki ser libertado, né, ele consegue, né, ele mata, né, o agente Coulson, né, e isso causa uma tristeza, né, em todo mundo ali, né, porque basicamente ele era um fã muito grande, né, do Capitão América, e é dito, né, que ele estava com as figurinhas, né, do Capitão América que ele guardava desde criança, que era para o Capitão América, né, dar um autógrafo. Só que todo mundo falava, né, que ele estava com vergonha de pedir, né, e basicamente ele morreu, né, antes de pedir, né, pro Capitão América. E é aí que se torna, né, o grupo, né, os Vingadores, né, que basicamente é pra vingar, né, a morte do Coulson. E uma coisa também que eu não contei no meio, né, que a Viúva Negra conseguiu, né, libertar o Gavião Arqueiro, né, do controle da mente, né, do Loki. Então basicamente fica aquela dúvida, né, do que o Loki quer fazer, né. Então o Hulk pensa um pouquinho, né, e ele imagina, né, o Hulk não, o Tony Stark, né, e ele imagina, né, que basicamente ele quer chamar atenção e quer fazer algum plano, né? Então, o que seria melhor, né, para ele chamar essa atenção? Aí é na hora que ele lembra, né, da Torre Stark, que é o que chama atenção ali na cidade de Nova York, né? Só que lá ele chega, né? E descobrimos, né, que tem uma máquina, né, que está sendo construída lá, que é o que vai abrir o portal, né? Ele consegue abrir esse portal, né? E os Chitauros, né, começam a invadir a Terra, né? Então vem vários guerreiros, né, montados em naves e também criaturas, né, que parecem umas baleias que estão voando, né, no céu de Nova York. Então eles se juntam, né, os guerreiros ali, né, para poder lutar, né. Então o Capitão América e a Viúva Negra ficam no chão, né. O Homem de Ferro lutando contra os aéreos, né. O Thor também, né, sobe em cima de uma torre e fica queimando eles com um raio, né. E enquanto isso, né, o Hulk, né, esmaga tudo que vê pela frente. Então eles vão lutando, né? E eles percebem, né, que se eles não fecharem, né, o portal, não vai adiantar essa luta, né? Porque uma hora eles vão cansar e vão perder, né? Mesmo os Chitauros, né, sendo tão fracos, mas mesmo assim eles têm um número muito grande de soldados, né? E basicamente eles são fracos para eles que são heróis, né? Mas pro pessoal que tá ali, eles são bem poderosos. Então o Homem de Ferro, né, coloca em plano coloca o seu plano, né? Com o seu plano para funcionar, que basicamente, né, ele vai distrair um pouco o Loki, né, para que a Viúva Negra, né, consiga fechar o portal. Só que em meio a tudo isso, né, o Nick Fury está numa conversa, né, com os agentes federais, onde eles querem mandar, né, uma bomba atômica, né, para basicamente, né, destruir a cidade de Nova York para assim, né, se livrar, né, dos Chitauros. E lógico que o Nick Fury é contra, né? Porque tem muitas pessoas ali que vão morrer junto com isso, né? Inclusive os Vingadores, né? Mas, mesmo assim, né? Eles mandam essa bomba pra lá. Então, basicamente, bem interessante, né? Que vai ter a luta do Hulk contra o Loki, né? A luta não, o massacre, né? Que ele fala que não vai perder pra eles porque ele é um deus e elas são uma criatura ridícula. Então, o Hulk pega ele, né? E sacode pra um lado e pro outro e consegue vencer. E eles conseguem, né, descobrir uma forma, né? De fechar o portal, né? Só que o Homem de Ferro, né, fala para segurar, né, para não
fecharem um portal ainda. Porque basicamente, né, ele precisa dar um fim, né, para a bomba nuclear. Então ele pega a bomba atômica, né, e joga, né, dentro do mundo lá dos Chitauros e destrói a nave mãe, né, que estava mandando, né, várias e várias, né, criaturas para cá para Terra. E ele começa a cair, né? Só que quando ele cai, é na mesma hora, né, que o portal está sendo fechado, né? Só que no último segundo, né, ele consegue atravessar, né? E só que a máquina se desligou, né? E ele tá caindo, né? Ele tá em queda livre, né? De outro universo ali, basicamente, né? Pra Terra. Então os Vingadores pegam um jeito, né, de aparar ele antes de cair, né? E parece que ele tá morto, só que o Hulk grita na cara dele, né? E basicamente, depois disso, ele acorda. E em meio na cidade de Nova York toda destruída, né? Eles conseguiram salvar, né? Basicamente de parar, né, o ataque dos Chitauros. Até depois disso eles vão comer todos juntos, né? Depois de ter essa batalha incrível, né? E agora nós temos, né, uma equipe que protege a Terra, né? Que é os Vingadores. E nós vamos ter, né, apenas uma cena pós-crédito, né? Que basicamente, né, o Thanos aparece, né? E fala que já que seus capangas não estão conseguindo, né? Ele mesmo, né, vai atrás das joias. Então, galera, esse era o filme, né, que eu queria trazer pra vocês, né? É um filme que tem um monte de cenas memoráveis, né? Como o Thor vencendo, o Homem de Ferro, né, vencendo a baleia, como o Hulk mostrando, né, que tem o total controle sobre a transformação, né? Que tá sempre com raiva. Aquela piadinha, né, do Thor sobre o seu irmão ser adotado, né? Tem várias e várias cenas, né, que viraram, né, muito famosas, né, que vem desse filme. E é o filme, né, que basicamente conseguiu, né, juntar todos os super-heróis, né, e dar destaque assim para todos eles. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né, que né, Homem de Ferro 3, ele foi lançado, né, dia 26 de abril de 2013 no cinema, e ele tem, né, 2 horas e 11 minutos de duração, sendo um misto, né, de ação, ficção científica, né, e ele tem a direção e roteiro, né, do Shane Bolasky, que participou, né, de filmes como o Shane Black, né, que ele participou de filmes como O Predador de 2018, Máquina Mortífica e Deu a Louca nos Monstros. E como roteiro nós temos o Drew Pearce, que participou dos filmes O Dublê, O Theo Artemis, né, e Godzilla 2014. Aí temos também o Robert Downey Jr., né, que já foi conhecido dos filmes dos Vingadores e também do Homem de Ferro, né, e Paraíso Tropical. Temos o Don Cheadle, né, que participou do filme Hotel Ruanda, Homem de Ferro 2 e Space Jam 2. E a Gwyneth Paltrow, né, que também participou dos filmes dos Vingadores, do Homem de Ferro 1 e 2, né, e muito conhecido também pelo filme O Amor é Cego. O filme começa, né, basicamente mostrando um flashback, né, de quando o Tony Stark ainda não tinha mudado de vida, onde um rapaz, né, que é meio estranho, assim, meio todo tortinho, chama ele, né, para mostrar um projeto que ele tem, né, de recuperação de membros perdidos. Só que o Tony Stark, né, com aquele jeitinho dele, ele deixa ele esperando, né, porque ele ia sair, né, com uma bióloga. Depois a gente corta, né, no futuro, né, onde ele já é o Homem de Ferro, né, seu amigo é uma máquina de combate, né? Até nesse filme virou Patriota de Ferro, né? Onde basicamente pintaram ele com letras vermelhas e azuis, né? E chamaram de Patriota de Ferro. E a Pepper Potts, né? É presidente da Indústria Stark, né? E ela recebe um rapaz, né? Até muito bonito e tal, que é o mesmo rapaz, né? Que quis apresentar o projeto pro Tony Stark. E ele mostra, né, o projeto para ela, né? Ela acha bastante interessante, né? Só que ela não aprova, né, a participação das empresas Stark, né, nesse projeto. Só que uma coisa que está acontecendo também nesse mundo, né, é que aparece um mandarim, né, que basicamente é um cara ali do Oriente Médio, que está atacando, né, os Estados Unidos e está falando, né, que vai transformar, né, um mundo, né, em um mundo diferente. E ele comanda, né, uma empresa não, né, uma associação, né, que é os Dez Anéis. E os Dez Anéis, né, acaba fazendo um ataque onde o amigo do Tony Stark, né, o Happy Hogan, ele acaba se machucando, né. E basicamente esses ataques são feitos, né, com pessoas que basicamente são como se fossem homem-bombas, né. Só que eles se explodem, né,
biologicamente, né, sem deixar nenhum rastro, né, não é como bombas que ele usa, né, eles realmente pegam uma febre, se esquentam, né, e se explodem. Então o Tony Stark, né, tem a brilhante ideia, né, de falar, né, na televisão que basicamente ele vai lutar contra o Mandarim e bota o endereço da sua casa, né. E o que acontece é que sua casa, né, é atingida, né, por um ataque terrorista e ele só consegue salvar, né, o Pepper Potts porque ele tem várias e várias armaduras, né, e coloca uma nela. E basicamente, né, ele vai com uma das armaduras ele vai parar no mar e para poder salvar a vida dele, né, o Jarvis acaba mandando uma armadura para poder salvar a vida dele e acaba que ele vai parar bem longe, né, com sua armadura descarregada. E uma coisa que estava acontecendo nesse filme, né, é que ele estava sofrendo, né, algumas coisas, tipo, uns problemas de ansiedade porque ele passou naquele buraco de minhoca, né, no filme dos Vingadores. Isso deixou ele um pouco ansioso, né, ele viu coisas demais e tal. Então ele acabou que tava com problemas em relação a isso, né. E onde ele vai parar bem longe, né, ele conhece um menino, né, uma criança que é um menino gênio, que até vai ajudar bastante, né, o Homem de Ferro, na forma de carregar as armaduras do que refazer ali, né. Vai dar umas dicas interessantes, né? E em paralelo a isso, né? Eles sequestraram a Pepper Potts, né? Estão fazendo os projetos, né? No do Extremes nela, né? Então, né? Eles conseguem resolver esse problema de recarregar a armadura, né? E também de alguns problemas que estão acontecendo com elas, né? Junto com a ajuda desse menino, né? E o menino ele consegue, né? Rastrear onde estava o Mandarim, né? Então ele vai até lá. E aí o Tony Stark descobre, né? Que o Mandarim basicamente, né? Ele é só um ator que está sendo pago, né, para despistar, né, quem é o verdadeiro inimigo, que era, né, o mesmo rapaz que tentou apresentar o projeto do Extremis para o Homem de Ferro, né, e também para Pepper Potts. Então, o Tony Stark descobre, né, quem é o verdadeiro inimigo e basicamente né, até o vice-presidente, né, dos Estados Unidos está meio metido nisso, né? Porque basicamente a filha dele, né, não tem um dos membros e ele queria, né, que basicamente esse projeto, né, isso para frente, né, para poder, né, recuperar um membro da sua filha, né? Então eles sequestram, né, até o presidente, né? E usam aquela armadura que tomam do Rhodes, né? Que é do Patriota de Ferro, né, penduram ele lá. E o Tony Stark vai ter que tentar salvar, né? Tanto o presidente como a Pepper Potts com uma armadura bem capenga, né? Porque basicamente ele recarregou daquela forma que não era muito usual, né? Então ele vai ter que ir lá lutar. E também, antes dele chegar lá, né, vai ter aquela cena que é muito interessante, né, que é aquele do avião, onde várias pessoas estão caindo, né, do avião, e ele consegue, né, salvá-las, né, as 10 pessoas, né, com a sua armadura. E o interessante, né, é que nesse filme foi mostrado que ele pode controlar, né, várias armaduras, né, a longa distância, né, e também tudo isso, né, com sua mente, que fica bem interessante isso. Então lá, né, nós vamos ter a batalha, né, onde o Alex, o Alex não, o General Woods vai ajudando, né, até o momento, né, que o vilão também tem o Extremis, né, onde eles entram em batalha, né, até Pepper Potts ajuda e ela cai, né, da plataforma e todo mundo pensa, né, que ela vai morrer. Então basicamente, né, que ela morreu, na verdade. O Tony Stark fica possesso, né? E vai lutar com tudo, né? Contra ele, né? E ela aparece também, né? Depois disso, vê que ela também tá com o Extremis, né? E ela consegue ajudar, né? A vencer, né? O super vilão. E basicamente ele fala, né? Que vai arrumar um jeito, né? De ajudar ela, né? E basicamente ele consegue, né? Ele arruma esse jeito. Só que antes disso, né, no mesmo momento, ele explodiu todos e todas sua armadura, né? E falou, né, que vai ser um novo homem, né? Que vai ser um homem que não vai utilizar tanto suas armaduras, né? E vai fazer outros projetos, né? Então ele consegue retirar o Extremis da sua esposa, né, da Pepper Potts. E ele também faz uma cirurgia, né? Onde ele acaba tirando, né? O reator arc do peito dele, né? Onde alimentava, né, as armaduras e também, né, funcionava para não deixar ele morrer, né? Ele conseguiu resolver esse problema, né, dele que ele tinha que usar aquele negócio, né, para poder não morrer. Ele conseguiu resolver esse problema, né? E a gente vê numa cena pós-crédito, né, que o ator, né, que fazia o Mandarim foi ameaçado, né, pela o verdadeiro, né, os 10 Anéis, né, porque ele estava utilizando o nome deles, né, fora da, tipo, sem pedir permissão, né? Basicamente, né?
que é uma empresa, né, lá da... Que empresa não, né? Uma facção criminosa, né? Lá da Ásia, que futuramente vai aparecer, né, em outros filmes. E fala, né, que o Homem de Ferro retorna, né? Onde ele vai retornar, né? No filme dos Vingadores, a Era de Ultron. Esse filme, né, Thor, O Mundo Sombrio, ele foi lançado, né, dia 1º de novembro, né, de 2013, no cinema. Ele vai ter, né, 1 hora e 52 minutos de duração. E ele vai ser um misto, né, de ação, aventura e fantasia. E ele vai ter como diretor, né, o Alan Taylor, que é um roteirista, né, e um diretor, né, e produtor, né, de cinema e televisão, né, norte-americano, que já dirigiu, né, vários filmes e também várias séries de televisão nos Estados Unidos, como esse filme, né, Thor: Mundo Sombrio, e o filme do Exterminador do Futuro, e também As Novas Roupas do Imperador, e também, né, os Muitos Santos de New York. Quem participou do roteiro, né, foi o Christopher Marcus, né, que ele participou dos filmes como Capitão América 1, O Primeiro Vingador, e também Capitão América e o Soldado Invernal, e também da série, né, Agente Carter. Outro roteirista foi o Christopher Yost, que também já dirigiu, né, alguns filmes e algumas animações, como aquele filme Hulk vs Thor e Hulk vs Wolverine, e também o Thor Ragnarok, ele também roteirizou, e aquele filme, né, que era muito famoso nos DVDs, né, que é Os Novos Vingadores, e também Os Supremos. E como atores principais, né, como a gente sabe, a gente vão ter o Chris Hemsworth, que é muito conhecido pelo Thor, né, os filmes do Thor e também os filmes dos Vingadores, e também participou, né, de Bibi, Os Homens de Preto, e também a nova versão dos Caça-Fantasmas. Temos também, né, como atriz principal o Tom Hiddleston, que ele fez também a série Loki, né, e também os filmes, né, como Vingadores e também o primeiro Thor. E temos também, né, a Natalie Portman, que ela fez o filme do Thor 1, né, e também o Thor Amor e Trovão. E o filme, né, no título original, é Thor: The Dark World. Esse filme, né, o filme Thor 2, Thor: O Mundo Sombrio, né, ele começa mostrando, né, que antigamente, né, existia um oitavo reino, né, que era o reino, né, dos Elfos Negros, onde o Malekith, né, era o rei desse reino, né, que era o rei dos Elfos Negros. E teve uma batalha, né, onde o vô do Thor lutou contra eles e acabou derrotando eles, né, e colocando eles em um sono. E também tirou, né, um éter, né, que era um poder, um artefato, né, que eles usaram de poder, né, para quase tentar dominar o mundo. Então, né, aí a gente volta, né, para os tempos atuais e vemos que o Thor, né, ele é meio que tá em Asgard, né, só que ele tem saudade, né, da Jane Foster, né, do tempo que passou com ela, né, e dela principalmente, né, já que ele meio que se apaixonou por ela. Só que o que acontece, né, é que o Thor, né, tem toda aquela magia de Asgard, né, e ela, né, tem toda a tecnologia da Terra, né, onde ela é uma cientista. E muitas vezes, né, esses dois assuntos se misturam, né, que o que era tratado como magia pelos Asgardianos é tratado como tecnologia, né, pelos terráqueos e pelo grupo ali da Jane Foster, né. Só que o que acontece, né, é que um evento, né, meio que astrológico ali que iria durar, que acontece, né, não sei em quantos anos, né, vai acontecer e o mundo vai ficar propício, né, para a volta, né, dos Elfos Negros. O que acontece, né, que com sua tecnologia, a Jane Foster passa por um portal e ela recebe o éter em seu corpo. Então, né, o Thor reencontra ela e vê que vai ter que levar ela para Asgard, né, para saber, né, o que é que está acontecendo com esse éter, né, no corpo dela. Se ela vai morrer, o que vai acontecer. E meio que ela ganha alguns superpoderes ali, né, que ela não pode controlar. Então, né, eles descobrem, né, que ela vai correr risco de vida, né, porque os elfos negros vão querer de volta esse éter, né, e que para retirar do corpo dela, né, é bem difícil de conseguir retirar. Então, né, os elfos negros eles conseguem passar por reino de Asgard, né, e acabam atacando. Então vamos ter uma guerra incrível, né, entre os Asgardianos contra, né, os elfos negros, né. E o que acontece, né, que o Malekith ele consegue causar uma morte, né, que vai afetar bastante o Thor, né, que ele mata a Freya, que é a mãe dele, né, a mulher do Odin. Muitos pensaram que ele iria acabar matando, né, o Odin, mas ele acabou matando a sua esposa. Então, eles fazem um funeral, né, todo brilhante ali para ela e tal.
até ele conta, né, para o Loki, né, que a mãe deles morreu. E parece que ele não ligou, mas a gente vê que no fundo ele acabou ligando, né? Então, né, eles querem um jeito. O Odin fecha os portões, né? E ninguém pode passar para lugar nenhum ali, sair de Asgard, na verdade, né? Nem entrar para proteger eles desse negócio de ataques, né? Tanto de um lado como de outro. Então, né, o Thor tem a brilhante ideia, né, de chamar, de ir lá no seu irmão. E porque ele sabe que o Loki ele tá preso, né? Mas ele sabe sair de lá. Ele sabe sair sem ser pelo Bifrost, né? Então ele chama e pergunta se ele vai ajudar ele, né? A salvar o mundo ali, né? E também salvar, né? A sua esposa, vamos dizer assim, né? E o Thor vai ajudar, né? O Thor não, o Loki vai ajudar o Thor a sair, mas aquele negócio, né? Ele tá meio que querendo, né? Ajudar para poder ver se consegue fazer alguma coisa, né? Por ele mesmo, né? Não é por causa de ajudar o seu irmão, né? Então eles vão, né? Até tem uma cena legal onde ele se transforma, né? No Capitão América, meio que mostrando que o Thor queria dizer, né, que o Thor liga mais para os seus amigos da Terra do que para o seu irmão, né? Então eles vão fazer uma batalha, né? Que o Loki também, né? Eu acho que ele poderia, né, ser mais forte assim nas batalhas, né? Porque ele tem aquele poder de fazer ilusões, ele tem aquele negócio de também ele ser bom na luta corpo a corpo, tinha o poder do jeito que ele só usou nas primeiras, no primeiro filme, né, depois nunca usou. Então eles fazem um plano, né, que na luta contra os Elfos Negros, né, ele vai fingir, né, que ele vai ser traído, né, que ele vai ser traído que ele vai trair o Thor, na verdade, né, só que isso, né, para poder, né, o pessoal pensar que ele traiu mesmo e ele enganar, né, o próprio vilão. E o que acontece, né, é que o plano dele dá certo, né? Só que no fim, o Elfo Negro, né, esfaqueia o Thor, né? O Loki o matando, né? Então o Thor sente bastante, né, essa morte dele, né? Só que a luta, né, vai parar na Terra. E aí a gente vamos ter a aquisição, né? O acrescento, né, do Eric Selvig, né, que ele tinha uma máquina, né, que podia impedir, né, esse plano, né, dos Elfos Negros. Só que ele tinha um tempo, né, para poder carregar ali essa máquina. Então o Thor, né, tinha que aguentar essa batalha, né, com o Elfo Negro, né, até essa máquina ser ativada. E acontece, né, que essa máquina é ativada, né, enquanto eles estão batalhando, né, e o Thor vence, né, o Elfo Negro e manda ele, né, para essa outra dimensão, e onde depois, né, um penhasco gigante, né, acaba esmagando eles, né, assim ele vencendo, né, o vilão, né, e recuperando, né, a Jane Foster, né, e salvando o mundo da escuridão, né, que o Elfo Negro ia trazer, né, para todos os sete reinos. Então mostra, né, que a Jane e o Thor, né, basicamente são um casal agora, né? E ele em Asgard, né, eles comemoram a batalha, só que o Odin, né, fica um pouco triste, né, pela morte do Loki. Pergunta sobre o corpo dele e tal, e ele não e o guarda, né, fala que não sabe. Só que a gente vê um brilho nos olhos dele ali, né, que pode ser, né, que esse guarda, né, seja o Loki. Então depois corta a cena, né, e nós vemos, né, que o Thor, né, ele recebeu uma proposta. E a proposta foi do seu pai, né, foi de o seu pai se aposentar e o Thor, né, virar, né, virar, né, o novo rei. Só que o Thor, né, não aceita essa proposta porque ele acha, né, que não está preparado para ser rei e também, né, porque tem uma pessoa na Terra, né, que chama muita atenção dele e que ele quer ficar perto, que ele quer ficar na Terra um tempo, que seria a Jane Foster, né, e também, né, a gente pode falar, né, que os seus amigos ali Vingadores. Então ele vai embora, né, para a Terra dali a gente vê, né, que na verdade, né, o Odin foi preso, alguma coisa aconteceu e quem está mandando, né, em Asgard é o Loki, né, que está se passando, né, pelo Odin. Então o Thor vai embora para a Terra, né, está tudo resolvido, venceram o Malekith, né, e vamos ter, né, uma cena pós-crédito onde a gente vê, né, aquele amigo do Thor, né, indo levar o éter, né, para o colecionador. Então a gente descobre ali, né, que o éter é uma joia do infinito, que estava mostrando, né, é uma joia do infinito. E o colecionador, né, nós vamos ver, né, quando formos assistir, né, o filme, né, dos Guardiões da Galáxia. Então o filme de hoje, né, que eu vou trazer para vocês é Capitão América 2 e o Soldado Invernal, que foi lançado, né, nos cinemas dia 10 de abril de 2014.
E tem como duração, né, 2 horas e 16 minutos, né? E ele é um misto de ação, aventura e ficção científica. E ele vai ter como diretores, né, o Anthony Russo, né, os irmãos Russo, Anthony Russo e Joe Russo, que o Anthony Russo trabalhou, né, em Vingadores Ultimato, Agente Oculto e The Electric State. Já o Joe Russo, né, trabalhou também em The Electric State, né, Resgate e o Agente Oculto. E com o roteiro a gente tem o Christopher Marcus, né, que também trabalhou em Capitão América 1, The Electric State, né, e a série Agente Carter. E temos também o Stephen McFly, que ele também trabalhou, né, em Capitão América, Agente Oculto e também Agente Carter. E como elenco principal ali, né, os atores principais que nós temos, o Chris Evans, né, que vai fazer o papel do protagonista, o Capitão América, que também participou de filmes, né, como Capitão América, participou também do filme do Quarteto Fantástico e dos filmes dos Vingadores. Temos também a Scarlett Johansson, né, no papel da Viúva Negra, que ela trabalhou, né, no filme Lucy, Vingadores, e também no filme próprio, né, da personagem, que é o filme da Viúva Negra. E nós temos também o Anthony Mack, né, que ele participou, né, desses últimos filmes da Marvel que tivemos, né, que é o Capitão América Admirável Mundo Novo, e também, né, a série, né, Falcão e Soldado Invernal. Então vamos, né, para o filme, que é, né, o Capitão América 2, que é também conhecido, né, como Capitão América e o Soldado Invernal. Esse filme, né, é a continuação direta do último filme, né, que é Capitão América, o Primeiro Vingador. E a partir desse filme, né, o Capitão América ele virou, né, o Steve Rogers basicamente como se ele fosse um agente da SHIELD, né? Então ele vai fazer umas missões ali de espionagem, alguma coisa assim. E também ele faz muita missão, né, junto com a Viúva Negra também, né? Que a Viúva Negra, né, dos humanos ali dentro da Marvel, né, ela é uma das melhores, né, em luta, em tudo ali, né? Eu acho que dos humanos ali fica pau a pau o Gavião Arqueiro e ela, que não recebeu nenhum tipo de poder, vamos dizer assim, né? E também vai ser nesse filme, né, que a gente vai ter aquela cena clássica, que é o Capitão América conhecendo o Sam Wilson, né, que até o momento a gente não sabe que ele é o Falcão, só que eles ficam todos os dois treinando ali corrida, né, e ele sempre passa por ele, né, e fala à esquerda, para falar que enquanto ele tá fazendo uma volta, né, o Capitão América, né, faz várias e várias voltas, né. Só que uma coisa que muita gente falou, eu também acho, que deixa o Capitão América um pouco babaca, né, porque todo mundo sabe que o Capitão América recebeu o soro do super soldado, né, e que o Falcão, né, não tem soro nenhum, então ele ficar zoando um soldado comum, que ele é mais rápido e mais forte, né, é bem estranho e bem diferente, né, do que é o Capitão América assim, nos quadrinhos, né. Então vamos ter uma missão, né, que eles vão para um submarino, né, onde eles vão tentar salvar, né, o pessoal que está lá. Vai ele e a Viúva Negra, então eles lutam bastante, né. O Capitão América, também o Capitão América e tanto a Viúva Negra, né, usam revólveres nesse filme aqui, vão matando uma galera dentro do navio, né, para salvar o pessoal. E quando o Capitão América vai lá salvar, né, consegue salvar, né, o pessoal que tá lá, aí ele fala, né, que a missão já tá feita, aí a Viúva Negra fala, né, que a missão dele está pronta, dela não. Aí ela pega um pendrive, né, carrega lá com algumas informações e sai dali. Então o Capitão América é aquele negócio, né, que ele é um homem bom, né, e por ele ser um homem bom, muitas vezes, né, ele é usado para coisas que ele nem sabe. Então ele quer lá saber o que é que tinha naquele pendrive, o que é que informação, né, que ele ajudou a pegar e o que ele ajudou a fazer. Aí o Nick Fury fala para ele, né, que eles estão com um projeto de colocar 3 aeroaviões, né, porta-aviões no céu, e esses porta-aviões eles vão ter armas, né, e miras que poderiam, né, localizar qualquer pessoa que tivesse em solo, né, qualquer ameaça para bater, né. E o Capitão América, todo mundo acha isso fantástico, né? Só que o Capitão América fica meio estranho com isso, né? O que poderia, se alguém vilão, né, pega isso aí de alguma forma mais e faz alguma coisa, né, contra qualquer tipo de pessoa, né? O que poderia acontecer? Que isso aí, para quem fosse utilizar isso, né, deveria ser uma pessoa, né, que tivesse uma moral bem segura e tal. Então, né? Mas só que o Nick Fury, né, ele não consegue acessar os dados, né, desse pendrive. Então, né, ele fala para o seu superior, né, que era melhor, né, esse projeto dos porta-aviões, do aeroporto-aviões, não serem utilizados ainda, né, mas o chefe dele fala que está completamente seguro e que ele, né, deveria botar o projeto para frente. Só que o Nick Fury, né, tá com aquela pulguinha, né, atrás da orelha.
Então ele vai lá, conversa um pouco com o Steve Rogers, né? Sobre isso, né? Que ele tá com essa pulga atrás da orelha, o que é que tá acontecendo ali. E logo após isso, né, tem uma suposta morte, né, do Nick Fury, que mais tarde ele vai saber, né, que vai se revelar que ele forjou a própria morte, e vai ter a luta, né, contra um rapaz mascarado, cabeludo, né, que tem um braço de ferro. Então ele luta contra ele, né, e quando o Capitão América vai jogar o escudo nele, ele pega com a mão, né, e olha para trás. Então o Capitão América meio que reconhece ele de algum lugar, só que não tem certeza de quem ele é. Então o Capitão América vai até o Shield, né? Já sabendo que ele, até o momento ele pensa, né, que o Nick Fury morreu, né? Só que o que todo mundo não estava sabendo é que a Shield, né? Ela está com várias organizações ali, com a Hydra e fechada de gente, né? Que era da Hydra ali, né? Que a Hydra, né? Era aquela organização nazista, né? Onde ele lutou, né? O Capitão América lutou na Segunda Guerra Mundial. Que depois até eles largaram os nazistas, né, e quiseram controlar o mundo, né, por conta própria. Então, né, vai ter aquela cena icônica, né, que o Capitão América entra, né, dentro do elevador com um monte de soldados, e esses soldados, né, eles ficam em volta, né, do Capitão América ali no meio, e ele sabe que ali são todos infiltrados da Hydra, né. Ele pergunta se alguém quer descer antes de começar, né, ninguém quer, e ele massacra, né, todo mundo ali no elevador. Então vai ficar ele, né, e a Viúva Negra, né, tendo que descobrir o que tem no pendrive, né, e o que fazer. Então eles descobrem, né, uma lojinha, né, de computadores, alguma coisa assim, eles descobrem, né, que eles estão com uma localização num bunker, né, e aquilo ali, né, iria impactar, né, no controle dos aeroportos-aviões, e aquilo ali eles iriam usar, né, para matar todas as ameaças, né, da Hydra que temos no planeta, né. Então basicamente aquilo ali iria ser um perigo, né, para a sociedade. Então eles encontram um bunker, né, onde eles encontram uma inteligência artificial, né, que era o Arnim Zola, onde ele fala, né, que lutou contra ele, né, na Segunda Guerra Mundial, e fala que a Hydra, né, foi inserida como várias pessoas se inseriu dentro da Shield, né, com espiões, agentes secretos ali, porque, né, os norte-americanos, né, pegaram vários cientistas nazistas, o Arnim Zola é um deles, né, e utilizou eles, né, para os seus projetos. Então isso acabou fazendo, passa até o pai do Tony Stark, entre outros ali, que se juntaram, né, para poder utilizar essas mentes, né. Então acabou que eles se infiltraram dessa forma, né, no governo, né, e na Shield, né. E isso é até uma coisa legal, porque é um paralelo, né, que com muitos cientistas, né, que eram bem inteligentes, que tinham pesquisas bem avançadas, né, foram utilizados, né, por outros países, né, tipo, conseguiram o perdão ali do que eles tinham feito durante a época do nazismo, né, isso falando na vida real, para poder ajudar, né, em alguma coisa ali, né, em outros países, tanto nos Estados Unidos, entre outros países por aí. Então é uma coisa que faz paralelo, né, com a realidade. Mas ali vai falando que eles se infiltraram, né, e viraram, né, para o lado do mal. Então eles descobrem, né, que tem que ir para a Maria Hill também pega eles ali, né, e mostra que o Nick Fury ele forjou a própria morte, e que para conseguir resolver esse problema, né, no aeroporto-aviões, eles vão ter que ir para esses aeroporto-aviões e colocar 3 chips, um em cada um, né, que vai desabilitar eles, né, como armas que podem destruir qualquer pessoa ali na população. Isso também vai ter uma segunda luta, né, na cidade contra o Soldado Invernal, né, que é tipo como se fosse uma lenda, né, até a Viúva Negra fala que acha que já encontrou com ele, mas não tem certeza, que ele é uma lenda, né, dentro do mundo da espionagem, que é um cara, né, que aparece em vários e vários anos, né, e faz missões, né, que ninguém consegue deter, porque ele é muito bom. E esse negócio, né, porque a Shield pegou o amigo do Capitão América, né, ele descobriu que é o Buck, que ele caiu no trem, né, no primeiro filme, e ele acabou perdendo seu braço. E no lugar do seu braço foi colocado um braço de vibrânio, né, um braço de metal, e foi apagado a mente dele, né? Como ele era um soldado muito bom, né, do nível do Capitão América, ele virou o Soldado Invernal porque ele fazia missões e era congelado, né? Então ele só era chamado para missões, né, que eram de muita importância. Então por isso que ele foi visto, né, desde a Segunda Guerra Mundial em vários lugares, né, sem envelhecer, porque ele era congelado e descongelado, né? Então basicamente ele não envelhecia. Então o Capitão América e a Viúva Negra, né, conseguem se desvencilhar do Soldado Invernal, e eles têm que fazer essa missão, né, de ir para os aeroporto-aviões. E aí que nós vamos ver, né, o Sam Wilson, né,
que ele era, né, o cara que o Capitão América estava treinando e passando sempre zoando ele, né, por ser mais rápido. E ele falou, né, que ele era de um projeto, né, que era o Projeto Falcão, que é onde eles tinham umas asas de metais para voar. E o Capitão América falou: eu pensei que você era piloto de aviões. Ele falou: nunca falei que eu era piloto. Então eles foram lá, né, conseguiram pegar essas asas, não que estavam guardadas, né, em um depósito, já que esse projeto tinha sido cancelado, e ele virou, né, o Falcão novamente para ajudar. Então eles foram, né, cada um para um aeroporto aviões, né, que ia fazer esse projeto de matar o pessoal. Aí então o Capitão América foi para um avião, um porta-avião, a Viúva Negra para outro, e o Sam Wilson, né, o Falcão, para outro. Então o Sam Wilson consegue colocar o chip, né? Só que ele encontra, né, um soldado invernal, né, nesse aeroporto aviões, onde o soldado invernal corta uma das asas dele, né, e joga ele. Então ele fica assim impossibilitado de continuar na batalha. A Viúva Negra, né, ela estava usando uma máscara, né, que era tipo uma máscara CGI, que mudava o rosto dela, então ela se parecia com a senhora, né, que era da Hydra ali. Então ela consegue controlar um rapaz, que era o vilão ali, né, da gente da Hydra, para conseguir desbloquear e trocar o chip também, né, ela junto com o Nick Fury. E em terceiro, né, era o Capitão América que ia conseguir fazer o dele. Só que ali nós vamos ter, né, a batalha, né, entre ele e o Soldado Invernal, que é uma batalha muito grande, né? Ele é bem poderoso, e meio a ele ser poderoso, né, e ser quase do mesmo nível do Capitão América, temos também que eles são amigos, né? E o Soldado Invernal não sabe disso. E o Capitão América fica naquele sentimento, né? Que é um dos poucos amigos que sobreviveu, né? E tá do lado do mal e tal. Eles lutam ali. E no último segundo, o Capitão América consegue salvar, né? E então a Maria Hill hackeia, né, através desses chips, e coloca, né, uma nave para explodir a outra. E então, quando o Capitão América solta o seu escudo, né, do avião, e fala que não vai lutar mais contra o Bucky, né, porque ele é amigo. Se ele quiser encher ele de porrada, pode encher, que ele não vai se defender. Então o aeroporto aviões acaba caindo, né, e o Capitão América, né, cai no mar, enquanto o Bucky, né, consegue se salvar. Então o Bucky, né, vem um lapso de memória dele, né, ele salva o Capitão América de se afogar, que ele desmaiou, e bota ele na beira da praia ali, e fala, né, que vai procurar saber, né, um pouco das memórias, o que foi que ele foi aconteceu, que ele não lembra de nada. Até porque, né, sua memória era apagada pela Hydra. Então eles conseguem, né, derrotar o plano do vilão, né, e o Capitão América fica naquela, né, que ele sabe que tem um amigo dele, né, que está por ali, precisando da ajuda dele, né? E mostra, né, que o Bucky está estudando um pouco, né, para saber um pouco, né, sobre o que foi o passado dele. Então ele vai num museu, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, e vê um rosto dele, né, explicando quem ele era ali, né, até o momento, né, antes da Hydra pegar ele ali. E nesse filme nós vamos ter as cenas pós-crédito, né, que seria, né, o Barão Von Strucker, né, que é aquele que usa aquele óculos que é de um olho só. Eu esqueci o nome disso. Eu não sei o nome disso de certeza. E eles mostram, né, que eles são com um projeto, né, de super-humanos, onde eles mostram que tem dois adolescentes presos, né, que são super poderosos. Que um tem velocidade, né, que seria o Pietro, e outro, né, que consegue levitar as coisas ali, que é a Feiticeira Escarlate, né. Já fazendo vamos dizer assim, né, uma ligação, né, com um dos filmes que serão os próximos a ser lançados, né, que é Vingadores Era de Ultron ou Vingadores 2. E o filme, né, que nós vamos trazer hoje para vocês é Guardiões da Galáxia, né, que foi lançado, né, dia 31 de julho de 2014, né, no cinema, e ele tem 2 horas e 1 minuto, né, de duração. E ele é uma mistura, né, de ação, ficção científica e ação, né, e ficção científica, na verdade. E ele vai ter a direção do James Gunn, né, que o James Gunn dirigiu, né, o filme live action do Scooby-Doo, o filme do Superman, né, e o filme, né, do Esquadrão Suicida. No roteiro nós também temos o próprio James Gunn e também, né, a Nicole Perlman, que ela participou do filme, né, Capitão Marvel, Sherlock Holmes 3 e também, né, de Pikachu, Detetive Pikachu, Pokémon Detetive Pikachu. E como atores principais, né, nós temos o Chris Pratt, né, que participou do filme, né, The Electric State, o filme A Lista Terminal Lobo Negro e Jurassic World. E também tivemos, né, a Zoe Saldana, né, como das atrizes principais, que ela participou, né, de Avatar, Emília Pérez e Operação Lioness. E também, né, o Dave Bautista, né.
que é um ex-lutador, né, que ele participou, né, de Arm of the Dead, Duna Parte 2 e Nas Terras Perdidas. E né, na tradução, né, nós temos Guardians of the Galaxy, que no texto título original, né, que é a tradução, né, literal é Guardiões da Galáxia. Então, né, no começo do filme, né, de Guardiões da Galáxia, vai mostrar o Peter Quill, né, que basicamente é o protagonista desse filme, né, dos Guardiões da Galáxia. Ele criança, né, e onde ele meio que sua mãe está doente, né, com câncer, né, terminal, e ele tem um Walkman, né, que serve para ele meio que sair um pouco desse mundinho, né, desse negócio da mãe dele estar doente e tal, né, dessas dificuldades. Mas então, né, então acontece, né, que a mãe dele morre, né, então ele foge, sai correndo, só que no momento que ele sai correndo, né, para um quintal, basicamente, não um quintal não, né, é um quintal tipo do hospital, um jardim, uma nave alienígena, né, pega ele, né, e leva ele para outro planeta. Então nós vamos ver, né, que basicamente, né, nesse universo da Marvel, muitos alienígenas existem, né? A gente já tinha visto outros alienígenas, né? E tipo, tem como se fosse um universo inteiro, né, de raças de vários planetas, onde eles fazem viagens, né? Cada um tem sua nave, faz viagens entre planetas e tal. E a Terra, né, é uma das que pouco faz isso, né? Então, vemos já ele adulto, né? E ele faz parte dos saqueadores, né? Onde ele foi sequestrado, né, pelo o Yondo, né? Que o Yondo fala que muita gente que ele tava ali sozinho, que ele não tinha ninguém, que ele foi salvo. Muita gente queria se alimentar dele, né? Mas ele salvou, né? E deixou, né? Basicamente, ele vivo. E ele foi fazer um trabalho, né? De roubar uma coisa, porque ele é um ladrão, né? Só que ele faz aquele papel de ladrão boa pinta e tal. Então ele vai lá, né, e rouba um orbe, né? Que ele não sabe nem o que é. Ele faz, basicamente, alguém paga e ele rouba alguma coisa. Então ele encontra, né, alguns soldados. E alguns desses soldados são do Império Kree. Que o Império Kree, né, tem um papel muito importante, né, no universo Marvel, né, porque eles têm a guerra, né, entre o Kree e os Skrulls. E também que eles são vilões, né, vilões do Quarteto Fantástico. E tem um deles que estão lá é o Ronan, o Acusador, né? Que o Ronan, o Acusador, ele prometeu, né, pegar esse orbe para o Thanos, né? Que a gente até agora não tinha visto, né, ele como um vilão que iria aparecer ali no filme, né, para destruir todo mundo. Então ele consegue, né, se livrar dos soldados, ele pega a sua nave, ele consegue pegar o orbe, então, né, ele vai pra uma cidade lá, que é bem bonita, né? E uma menina, né, tenta roubar, né, esse orbe dele. Que essa menina é a Gamora, que é a filha de Thanos, né? A gente não sabe se é pra dar pro Thanos, né? Ou por que ela quer fazer aquilo ali, né? Só que também outras pessoas que se envolvem na batalha são um guaxinim modificado geneticamente, né? Que é o Rocket Raccoon. E também os parceiros dele, né? Que é o Groot, né? Que é um minídeo, né? De um aspecto de árvore, né? Que ele só fala algumas palavras, né? Que é eu sou o Groot, só que na verdade aqui na língua dele, né? As palavras saem com esse som, né? Só que é o jeito dele falar, né? Então, né, o que acontece, né, é que eles são presos, né, todo mundo são presos, né, pela Tropa Nova. Uma coisa bem interessante, né, é que o Peter Quill, ele se auto-intitula, né, Senhor das Estrelas. Então eles vão todos presos, né, numa espécie de prisão intergaláctica. Então, lá na prisão, né, eles conhecem mais um personagem, né, que é o Drax, o Destruidor, que ele tem raiva do Thanos, né, porque o Thanos matou sua família inteira, né, e ele quer se vingar dele, né, e quando ele descobre que a Gamora é filha do Thanos, ele tenta matar ela. Só que aí o Peter Quill fala, né, que ela não gosta do Thanos e que ela pode levar eles, né, até o Thanos para o Drax poder ter sua vingança. Só que o que acontece, né, é que eles montam ali, tipo, como se fosse uma equipe. E o Rock Raccoon fala que pode soltá-los, né, eles da prisão. Só que ele vai precisar, né, de algumas coisas, né. Então ele pede algumas coisas, né, até ele faz uma piada que ele pede a perna de um cara, né, que não tem uma perna mecânica no caso. Só que aí ele não, ele realmente não precisava disso pro plano, né. Então eles conseguem, né, fazer uma fuga da prisão e levam, né, o orbe, né, até um colecionador. Então, né, ele explica, né, o colecionador, que aquela joia do infinito, que aquilo ali é uma joia do infinito, né, que é a joia do poder. E basicamente, né, ele é uma das joias que foi forjada ali, né, e o Thanos quer isso, né, para fazer algum plano maléfico. Então, né, a Gamora fala que o melhor a se fazer é entregar esse negócio para algum tipo de
de polícia, tipo a Tropa Nova, né? E já o Peter Quill fala, né, que já como ele é uma coisa que só tem 6 em todo o universo, deveria, né, vendê-los, né, que deve valer uma grana. E eles mostram, né, que não é qualquer pessoa, né, que pode usar isso aí, essa gema do infinito, né? Eles têm que ter uma fisiologia diferente, né? Tanto que uma das empregadas, né, do colecionador, né, tenta segurar e ela explode tudo que tem ali, né, ao redor daquela região. E meio que eles vão virando amigos, né? O Drax junto com o Rocket Raccoon e o Groot, o Senhor das Estrelas, né? Ele arrasta asa pra a Gamora e meio que tá um clima de romance, né? Até eles vão quase se beijar, só que alguém atrapalha. E ele fala um pouco, né, da ligação dele na música, né? Que é meio que uma ligação da Terra, né? E com todo o universo, né? Que ele usa a música, né, pra se ligar. E então, né? Quando eles estão no meio desse clima de amizade, aparece, né? O Yondo, que é o líder dos saqueadores, né? Querendo pegar o Orbe. E também a Nebulosa, né? Que é a irmã da Gamora e filha de Thanos, né? Então, basicamente, né, eles não querem impedir tanto que os saqueadores vendam, né? Esse orbe, e tanto que o Ronan e a Nebulosa, né? Consigam, né, pegar essa joia, porque eles poderiam fazer algo muito maléfico, né? Então, mas eles conseguem, né, a Nebulosa consegue pegar, e meio que onde eles estão ali é meio que explodido, né? E todo mundo tenta se salvar. Só que o Peter Quill vê que a Gamora vai morrer, que ela ficou no espaço ali congelando, né? E ele vai lá e salva ela, né? Só que antes de salvar, ele manda a localização dele para o Yondo, né? Que o Yondo tá querendo se vingar do Peter Quill. E o Yondo, né? Pega ele, né? Porque quer se vingar do Peter Quill, mas acaba nisso, né? Salvando do espaço tanto ele como a Gamora. Então nisso, né? O Yondo quer matar o Peter Quill, só que o Peter Quill fala, né? Vamos se juntar, né? Os saqueadores e o meu grupinho, e vamos tentar, né? Pegar, né? A joia de volta, né? Da Nebulosa, antes que ela entregue pro Thanos, né? E eles falam, né? Que tem uma chance ali, né? Porque, tipo, a Gamora é irmã dela, pode localizar. Só que o Drax também quer, né? Porque ele quer matar o Ronan, o Acusador. E o Thanos, né? E também o que falta, né, é que o Groot e o Rocket não querem, né, participar. Só que o Rocket fala, né, que basicamente ele sabe que o Ronan vai fazer, né, com a joia, então ele não quer estar perto. E o Ronan, basicamente, ele bota a joia do infinito, né, no martelo, numa arma que ele tem, e fala que vai acabar com Xandar, né, que é uma cidade, um planeta, né, que ele odeia ali. E, na verdade, ele falou que ia entregar pro Thanos, só que ele não entregou. Então o Thanos e a Nebulosa também vão querer pegar eles depois, né? Então eles se juntam à equipe, né? Dos saqueadores e também, né? Dos Guardiões da Galáxia e vão, né? Lutar contra o Ronan, o Acusador, né? Até que o Yondo mostra, né? A arma dele, né? Que é uma arma que ele assovia e controla uma flecha, né? E isso faz com que ele derrote, né, muitos soldados ali do Ronan, do Império Kree, com facilidade, né? E à distância. Então, eles acabam, né, tendo a nave dele atacada ali, chegando lá num planeta que o Ronan, o Acusador, quer destruir. E eles vão todos morrer, né? Que eles vão cair ali da nave, né? E o que acontece, né? É que o Groot, né? Ele faz tipo como se fosse uma bola, uma esfera, um casulo, né? Com o corpo dele ali, envolve todos, né? E ele protege todo mundo, né? E até o Rocket chora, né? Porque eles são amigos, né? Há muito tempo. E ele fala, né? Que ele vai acabar morrendo, né? Nessa queda. E ele fala, né, uma frase diferente, né, do que eu sou o Groot. Ele fala, nós somos o Groot, né, algo como se nós todos somos amigos, né, e ele se sacrifica por todos, né, então ele cai no planeta, se quebra todinho, né, e acaba que o Ronan, né, tá ali com o martelo dele, né, então eles entram numa luta com o Ronan, né, eles até dão um tiro, né, numa arma que o Rocket construiu, que ele é um gênio para construir armas, e na hora que ele atira, ele destrói, ele meio que destruiria, né, o Ronan, só que o Ronan tá com o poder, né, da joia do poder. Então acaba que ele não é destruído. Então todo mundo tá meio que fraco ali, né? Ele vai poder pegar o martelo dele e destruir o planeta. Só que aí o Senhor das Estrelas, né, o Peter Quill, começa a cantar. E ele canta uma música e começa a dançar. E o Ronan não entende o que tá acontecendo, porque no planeta dele não tem música, não tem dança. E o que aquele cara tá fazendo? Ele tem algum problema de cabeça? Ele é maluco? Ele é idiota? O que ele é? Só que isso tudo, né? É só uma questão de tempo, né? E tá distraindo, né? Para que o Rocket dê outro tiro nas costas dele. E nisso, né? A joia do poder vai cair no chão. E se cair no chão, perdeu o planeta. Destruiu o planeta todo. Então Peter Quill
pula e segura, né, a joia. Só que ele começa o corpo dele parece que vai se desfazer, vai se despedaçar. Então, todo mundo sabe, né, que o que aconteceu com a empregada ali do colecionador vai acontecer, né, com o Peter Quill. Então, a ideia que eles têm é que eles seguram um na mão do outro, né, Drax, Gamora e também o Rocket Raccoon, e nisso aí eles dividem o poder, né, e eles não morrem, conseguem prender, né, a joia num orbe. E nisso eles conseguem derrotar o vilão, né, que seria o Ronan, o Acusador, e a Tropa Nova, né, meio que defende eles, né, porque basicamente eles conseguiram salvar o planeta. E eles falam, né, que mesmo eles sendo, né, uns vilões, eles vão vão conseguir, né, a liberdade deles, né, que eles estavam presos, tinham fugido, mas eles, como eles ajudaram a salvar o planeta, a pena deles foi cancelada. E também, né, eles vão consertar, a Tropa Nova consertar a nave deles, né, que se quebrou todinha. Então consertaram a nave, a pena deles foram tirada, né, agora eles são os heróis, e eles falam, né, que agora eles são os Guardiões da Galáxia. E no meio dos exames deles, né, que basicamente eles precisaram de alguns exames médicos, algumas coisas assim, foi mostrado, né, que o Peter Quill, ele não é humano, ele só é metade humano, né, então ele é metade de outra raça, né, que é uma raça, né, antiga, alienígena, uma raça alienígena antiga, né, ele não conhece o pai dele, né, uma raça alienígena antiga, que eles não é tão antiga que o computador da Tropa Nova não sabe que raça é. Então fica esse negócio, né, por cima, por que ele é. O que ele é, na verdade, né? Ele é meio o quê? E uma coisa bem interessante é que a Tropa Nova, que ele fala que pode ser por isso, né, que ele aguentou tanto tempo segurar a Joia do Poder antes, né, deles encostarem, né, dos outros amigos encostarem na mão dele, né. E uma coisa que é bem interessante, né, é que a mãe dele tinha dado um presente pra ele de aniversário, né, quando ela tava com câncer, e ele nunca teve coragem de abrir pra ver o que era. Então depois disso, né, ele acabou abrindo, né, esse recipiente, e era uma fita cassete, né, não, uma fita cassete não. Eu não sei como é o nome daquelas fitas que tocavam música, né, é melhor que uma fita cassete. E ele tem um disco novo de música, né, pra botar no seu Walkman, né, e escutar mais músicas, né, do planeta Terra, e músicas dos anos 80 ou dos anos 90, basicamente. E uma coisa bem, bem legal também é que o Rocket Raccoon, ele pegou um pedacinho do Groot e plantou, né? E esse pedacinho já deu origem, né, ao Baby Groot, né? E não é o mesmo personagem, né? Basicamente é assim que essa raça passa os seus filhos pra frente, né? Então esse novo Groot, ele é filho do anterior Groot. Então é assim que acaba esse filme, né? Que foi considerado, né, um dos melhores filmes da Marvel, né? E de personagens, né, muito desconhecidos. E também é uma história bem preparada, né, e bem fechada, né, que não precisou de, basicamente, ligação nenhuma, né, com nenhum outro filme da Marvel até o momento. Basicamente falou do Thanos e falou do Ronan Acusador, né, que é um vilão do Quarteto Fantástico, que nem se pensava em ter Quarteto Fantástico ainda. Então é isso, galera. Esse é o filme, né, que eu vim trazer pra vocês hoje, né. Quem puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Até jogo.